Racismo. Preconceito e discriminação direcionados a alguém, tendo em conta sua origem étnico-racial, geralmente se refere à ideologia de que existe uma raça melhor que outra. Sistema que defende a existência de uma raça considerada superior, em que, em razão disso, deve dominar as outras, falando especialmente das pessoas brancas em relação às outras não brancas. Essa definição de racismo no dicionário, eu peguei no dicionário popular, mas não dá para resumir um tema tão complexo em apenas 4 linhas, 5 linhas ou 6 linhas. O racismo é muito mais do que isso. Existe toda uma relação de poder entre as pessoas brancas, como eu já mencionei, considerando pessoas com cor de pele, culturas, tradições e origens diferentes. Meu nome é Bernardo Galindo e minha talking é Racismo Estrutural, preconceito que você deixa passar à sociedade. É importante mostrar que isso não é de hoje. O racismo existe desde a colonização do Brasil, desde que Colombo chegou na América. Bom, colonização é sempre vista como algo ruim, mas por que disso? Bom, grandes impérios caíram, como o Império Azteca e o Império Inca, e com seus povos sendo escravizados posteriormente. Depois trouxeram escravos importados da África. E assim se criou uma posição social que até hoje não conseguimos romper. Mesmo com o fim da escravidão, sobrou resquícios das ideias que nossos antepassados tinham. Assim que surge o racismo silencioso, o racismo estrutural. Bom, para comentar sobre isso, eu queria fazer uma pergunta para a plateia. Algum de vocês já ouviu aquela velha história de que baiano é preguiçoso por natureza? Já vi que a Capriotti sabe. A Aguinaldo também. Mas vocês sabem de onde de onde veio isso? Nossa, português morreu. De onde veio isso? Bom, desde que os portugueses eles chegaram no litoral. Nossa, matei um português de novo. Os portugueses eles chegaram no litoral do Brasil, inclusive pelo Nordeste, Bahia. E como tinha muito escravo por lá, e eles às vezes se recusavam a fazer tarefas ridiculamente extremas, sem ter direito a uma alimentação boa, nem um sono normal, que nem a gente tem, alguns de nós temos, criou-se esse estereótipo que os baianos, no caso, os escravos baianos, eram preguiçosos. Eu trouxe um trecho de um livro aqui, que eu achei interessante, da Djamila Ribeiro. Eu queria mencionar ele aqui para vocês, posso? É claro que há quem seja abertamente racista e manifeste sua hostilidade contra grupos sociais vulneráveis, das mais diferentes formas. Por que eu escrevi fortes? Mas é sua hostilidade contra grupos sociais e vulneráveis das mais... Mas é preciso notar que o racismo é algo tão presente em nossa sociedade que muitas vezes passa despercebido. Nossa, um exemplo é a ausência de pessoas negras num filme. Ou então, ao escutar uma piada racista, as pessoas riem ou silenciam em vez de repreender quem a fez. O silêncio é cúmplice da violência. E aqui eu pego mais uma citação do Martin Luther King, grande ativista negro, que o que não me preocupa não é a maldade dos maus, mas sim o silêncio dos bons. É importante lembrar que o racismo existe. Eu sei que muitos de vocês já sabem, ainda mais com esses filhos maravilhosos que estão se apresentando aqui, mas tem muita gente que ainda pensa que o racismo morreu, que o racismo não existe desde 200 anos atrás, com a Lei Áurea. E essa, por incrível que pareça, ainda existe. Aqui eu pego várias reportagens, que eu peguei em qualquer jornal, como a revista Alma Preta postou em seu site, apenas 22% das cadeiras do Senado foram ocupadas por pessoas negras. Ou o jornal impresso O Globo, censo de 2022, taxa de analfabetismo entre pretos e pardos é mais do que o dobro registrado entre brancos. É a reportagem que está aparecendo aí na tela.
Aí eu pego mais um trecho da Djamila Ribeiro. Graças ao racismo estrutural, a população negra tem menos condições de ter um acesso de educação à qualidade. E eu quero pegar mais um trecho do jornal Uma Preta. Abandono escolar é maior entre negros, diz levantamento do IBGE, porque muitas dessas pessoas não têm condição de bancar uma escola boa, não têm condição de ter uma casa, não tem condição de ter um carro, e assim tem que ajudar as famílias trabalhando. Quem nunca viu uma criança vendendo doce na rua? Por mais que exista lei que proíba isso, ainda tem muitas famílias que dependem disso. Pegar mais uma reportagem, dessa vez do Portal Terra. Escolas de alto padrão ainda são ambientes hostis para pessoas negras. E aqui eu faço mais uma pergunta para os convidados, especialmente pelas pessoas que não conhecem muito o colégio. Quem aqui passou e viu alguma pessoa negra, alguma pessoa, sei lá, amarela, como a gente diz? Alguém aqui viu aqui passando? Tem a Tamaki, mas a Tamaki não conta. Tá, ok. Mas alguém viu? Não. Peraí, tem alguém levantando a mão. Desculpa, moça, qual que é o seu nome? Sim, você? Bruna, nome bonito. Ok. Ok, foi mal. Então, mas realmente, eu notei só uma pessoa, pode ter que tenha sido mais, mas não dá para ver com gelo seco. E eu sou muito míope, além disso. Então, e também é importante lembrar que não são só as pessoas vulneráveis que sofrem, por mais que sejam o principal alvo. Tem também famosos, artistas e especialmente atletas. Eu quero fazer um comentário que tem vários casos de racismo em estádio de futebol. Acho que todo mundo já ouviu falar, o caso do Vini Júnior, Daniel Alves. Ok. Mas o que a gente pode fazer para acabar com isso? Bom, a gente pode fazer muita coisa. Pra ser bem sincero, nós, míseros cidadãos comuns, que não temos o poder política... Deve ter algum político por aí, mas... o que nós, cidadãos comuns, que não tem muito poder, podemos fazer? Bom, incentivar ONGs e projetos sociais, porque esses projetos sem fins lucrativos ajudam a diminuir essa diferença social entre negros e brancos, entre imigrantes e não imigrantes. Além disso, a gente pode conscientizar o próximo. Pode ser só uma pessoa, um parente, pode ser um primo, alguém que tenha falado algo errado, ou alguém que tenha falado algo errado. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um colega da escola. Aqui eu pego mais uma citação da Djamila Ribeiro. Se você trabalha numa empresa, algumas questões que você deve colocar são: qual é a proporção de pessoas negras e brancas em sua empresa e como fica essa proporção no caso de cargos mais altos? Como a questão racial é tratada durante a contratação de pessoal ou ela simplesmente não é tratada? Há espaço para hostilidade. Perguntas desse tipo podem servir de guia para uma reavaliação do racismo no ambiente de trabalho. Evitar qualquer estereótipo. A gente não pode generalizar uma pessoa por uma característica física ou para pessoas com deficiência por uma característica também mental. As pessoas são muito mais do que elas parecem ser. Não podemos julgar elas com apenas uma palavra. Tipo, eu não dá para me descrever como só chato, por mais que eu seja muito chato. Eu sou muito mais do que isso. Eu sou irritante, eu sou... Tá, não vou ficar falando sobre mim também. E fazer parte do movimento antirracista. A grande escritora Angela Davis tem uma frase que eu gosto muito, que minha professora de português, a Gabriela, que saiu do colégio, a professora Gabriela ficava falando quando a gente tratava do tema: não basta apenas não ser racista, temos todos de ser antirracista. Obrigado!